O tóxico triângulo amoroso formado pela Zendaya, pelo Mike Fleisch e pelo Josh O'Connor é o centro de Rivais, esse filme esportivo que tem como pano de fundo o tênis, mas na verdade a história serve mais como um estudo de personagem bem formidável, que mostra o quanto o diretor Luca Guadagnino ama o seu trabalho, porque ele coloca amor em tudo que ele faz. E coloca também muito tesão nos seus projetos. Não tô brincando, tá? Rivais é um filme sexy, não tão sexy quanto eu esperava, mas ainda assim é um filme sexy e certeiro, que tem um elenco sensual com muita química, e a história que objetifica o corpo dos personagens masculinos ao mesmo tempo que enaltece o corpo lindo da Zendaya. Então é um filme que une o útil ao agradável de uma maneira perfeita. Hoje vamos falar sobre ele sem spoilers no começo do vídeo, e o finalzinho do vídeo vai ser com spoilers, mas eu aviso quando chegar essa parte que eu quero conversar sobre o debate que o filme trouxe naquele final, e o que eu interpretei sobre ele, porque é um final que vai gerar interpretações, mas já vai deixando um like que é muito importante, se inscreve aqui para próximos conteúdos de série de filmes e me conta nos comentários o que vocês acharam do filme. Se vocês pretendem assistir, quero muito saber o que vocês têm a dizer. Na trama aqui do filme nós acompanhamos 3 tenistas, o egocêntrico Patrick, o bondoso Art e a promissora Tashi. E durante a trama nós temos flashbacks que contam perfeitamente bem a história de como esse trio se conheceu. No caso, o Art e o Patrick eram amigos de internato e depois passaram a ser inimigos por conta de algumas desventuras. Já a Tashi e o Patrick foram namorados no passado, e enquanto isso, no presente, o Art e a Tashi são marido e mulher. O desenrolar dessa história é bem doido, mas ao mesmo tempo bem entrelaçado, já que a montagem aqui é surreal de boa. O montador do filme realmente fez um trabalho excelente. Ele sabe jogar a gente pros anos 2000 lá no passado e ao mesmo tempo voltar pro presente e conectar a história de uma maneira que nada fique confuso e na verdade que o passado e o presente andem de mãos dadas. E essa confusão também não acontece por conta da equipe de cabelo e maquiagem, que fez um trabalho primoroso para distinguir os personagens ao longo dos anos. E os atores também têm aí um bônus no quesito de entregar bagagem pros seus personagens, porque a gente vê o quanto a vida mudou eles de quando eles eram ali jovens para quando eles já estão adultos. A Tashi, por exemplo, no passado é uma campeã júnior com futuro promissor no tênis, mas por conta de uma lesão ela é obrigada a abandonar sua carreira, e no futuro ela acaba ficando um pouquinho mais dura, sabe, consigo mesma e com o Art, que é o marido dela. Ela treina o Art, que é um tenista excelente, mas que tá enfrentando ali uma fase ruim, e isso acaba meio que impactando no casamento desses dois. E enquanto o Patrick vive uma vida bem medíocre, e a gente desenrola o porquê disso durante o filme, sendo que a história é contada com muitas cenas sensuais sendo entrelaçadas com o drama dos personagens. E assim, o ponto de ruptura pra tudo acontecer sempre é a união dos três. Quando esses três colidem ali um com o outro, se torna um caos. E isso acontece no presente, porque grande parte da história rola na competição chamada Challengers, que é o nome, aliás, desse filme em inglês. E os três, por obra do acaso, do destino, acabam se encontrando nesse local. E o Art e o Patrick, que pararam de se falar há muitos anos atrás, voltam a jogar juntos, um contra o outro, então eles se tornam rivais aí nessa competição. E a gente entende todos os conflitos que os dois estão enfrentando naquele ponto das suas vidas, principalmente porque eles estão chegando ao seu final ali da fase de ser jogador. E esse jogo que eles vão jogar um contra o outro é quase que um dos últimos jogos que eles vão aí participar. E no final das contas, isso tudo culmina em muitas emoções para esses dois personagens, e muitas lembranças, e faz ali eles dois enfrentarem esse desfecho aí, essa luta um contra o outro, porque é uma luta, né? Esse jogo de tênis não é um simples jogo de tênis, tem muito mais agregado a isso, muito mais emoções, muito mais drama ali naquela quadra do que a gente pode imaginar. Na verdade, a gente que tá assistindo imagina, mas as pessoas que estão sentadas ali na arquibancada nem pensam nisso. Tanto que, por falar em emoções, o Luca Guadagnino deu tudo de si pra capturar esse filme da maneira mais ousada e emotiva possível. Ele usou ângulos de câmera bem dinâmicos, ele trouxe uma sensação mais imersiva pra história, já que a mixagem de som também ajuda muito, misturado com a trilha sonora que cria um ambiente mais tangível pra nos proporcionar a gente entrar na cabeça dos personagens e sentir o sentimento que eles estão sentindo naquele ponto. E assim, eu também tenho que destacar que esse filme exala muita testosterona. Testosterona pra dar e vender, pra vocês terem ideia. A história aqui é suculenta tanto quanto os atores são. E a forma com que o relacionamento desses três se desenrola é deliciosa de ser acompanhada. A Zendaya, por exemplo, é o ponto central de tudo. Ela consegue dar o melhor de si interpretando uma sociopata obcecada por tênis. E a Tashi sempre passa uma energia de que ela se excita quando ela controla tudo e todos ao seu redor. Ela quer sempre estar no comando da situação. E ela ama jogar tênis, mas ela ama ainda mais mexer com a cabeça das pessoas. E a forma com que o filme apresenta isso é um esplendor. É até engraçado você acompanhar o filme e você ver que a Tashi quer o melhor dos dois mundos. Ela quer a segurança que o Art dá pra ela, quer a bondade que o Art dá pra ela, principalmente com a filhinha dos dois, né? O Art é um bom pai. Mas ela também quer a safadeza e a adrenalina que o Patrick proporciona pra ela. O filme coloca ela no meio desses dois e desafia ela a confrontar os seus próprios sentimentos sobre o que ela quer pra si. Então a gente tem muito dos conflitos internos dela e acaba que grande parte do filme é muito sobre ela,
mas no fundo, o Mike e o Josh, que interpretam ali o Art e o Patrick, são o centro de tudo isso que a gente tá vendo, mesmo a Zendaya ganhando ali um papel de destaque. Vocês vão notar que esses dois interpretam rivais da melhor maneira possível e que no final todas as pessoas se encaixam e o foco geralmente acaba sendo eles. Então é muito legal isso. E ainda por cima, o Art e o Patrick tem uma baita tensão sexual com a Tashi, mas principalmente uma tensão sexual gigantesca um com o outro. E esse tesão sempre chega ao limite nas telas e você sente o nível de broderagem entre esses dois só crescer na medida que a trama caminha. É muito doido, porque nunca acontece nada muito uau, tipo, mas a gente sente, sabe? A gente sente. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma bola de tênis nos comentários. Ah, eu já deixo claro que não tem cena de sexo nesse filme, mas ainda assim as cenas que não são hot são mais hot do que você imagina por conta da direção do Luca, que é uma direção apaixonada, e ele também coloca muito da Tashi sendo uma voyeur ali pro Art e pro Patrick. Dentro e fora da quadra ela é uma voyeur, se vocês forem notar. É muito estranho isso, muito engraçado. Mas isso contribui, no final das contas, pra criar uma atmosfera sexual pra essa história que não tem cenas sexuais. E acaba que também, novamente, eu volto ao ponto lá do começo do vídeo. O filme é menos sobre tênis e mais sobre os personagens. Porque aqui a gente tem muita manipulação e poder sendo usados, né, pra controlar todos eles. E só pra concluir essa parte sem spoilers, esse é aquele tipo de filme igual Saltburn, que vai gerar uma baita discussão, vai ter muita gente comentando sobre ele, vai ter muita fancam no TikTok logo mais. Então é um filme que vai gerar um zum bom. E assim, eu achei ele menos ousado que Saltburn, mas muito mais sexy que Saltburn. E o final vai ser divisível pra alguns, vai deixar algumas pessoas pensando, mas este é o momento de conversar sobre esse final. Então se você ainda não assistiu o filme, já para aqui, deixa o like, é muito importante. Se inscreve para próximos conteúdos de série de filmes. E se você já assistiu, vamos conversar sobre o final, que eu quero falar rapidamente, mas tenho que dialogar aí algumas coisinhas sobre ele. Então tá, durante o filme a gente vai vendo aí o desenrolar amoroso da Tashi, do Art e do Patrick. E acaba que esses dois ficam com muito tesão pela Tashi, ela acaba manipulando eles se beijam naquela cena que eles estão numa maior pegação com o outro. Gente, essa cena é ótima, aliás. Mas a Tashi tá ali geralmente só pra olhar e manipular a situação pra ela mesma se sentir mais confortável com aquela situação. Então a coisa que ela mais gosta é se sentir poderosa. E depois de muito vai e volta das competições ali no passado, que a gente vê os dois tendo, né, o Art e o Patrick, eles têm que jogar um com o outro e acaba que o Patrick ganha do Art e ele fica ali junto com a Tashi, né, pega o número dela, os dois começam a sair e o Art fica naquela, né, tipo, o Patrick não te ama, Tashi, eu te amo, ele não gosta de você. Realmente, o Art não tava errado, o Patrick era um mulherengo, era meio cachorro, e a gente fica um pouco do lado do Art nos passos. E a gente fica do lado do Art nos flashbacks, porque a gente vê que o Patrick não é flor que se cheire, ele não é ruim. Ele só é cachorro. E a Tashi não merece isso. E aquela briga que os dois têm antes do jogo importante dela, que ela queria ali, que ele participasse do jogo, e o Art foi e o Patrick não, gera muita pressão na própria Tashi. Ela acabou de brigar com o namorado dela, que ela gostava, que ela achava que ele tava traindo ela, porque o Art meio que jogou uma fofoquinha ali. E ela se machuca, e essa lesão acaba tornando ela inapta de jogar novamente. Então a carreira dela acaba nesse ponto. E a briga que ela teve com o Patrick não foi o motivo dela cair e se machucar, mas foi uma das causas, porque ela estava desestabilizada naquele ponto. Tanto que ela grita com ele, né? Sai daqui! E os dois aí meio que quebram o relacionamento. Assim como o Art também para de falar com o Patrick depois desse momento. Muitos anos se passam, a Tashi e o Art acabam se encontrando. Eles acabam meio que engatando no relacionamento. Foi muito fofinha a cena do restaurante. Eles têm uma filha, eles ficam juntos ao longo dos anos. O Art vai ganhando um monte de competição, enquanto a Tashi se torna meio que a treinadora dele. Mas agora no presente, o Art tá meio quebrado consigo mesmo, né? Tipo assim, ele tá numa fase que ele só quer parar de jogar. Já deu o que tinha que dar. Mas, como eu já disse, a Tashi é meu manipuladora. Ela não quer que isso aconteça, ela não quer que ele pare de jogar. Ela quer meio que ser a mestra das marionetes e controlar ele a todo momento. E ela manda ele pro Challengers, pra ele meio que treinar ali, né, se tornar um pouco mais apto, coisa que ele não tava naquele ponto. E o Patrick tá precisando de dinheiro, porque ele tá na miséria. Ele tá realmente sem dinheiro, dormindo no próprio carro. E ele precisa do prêmio do Challengers pra, sei lá, pagar um hotelzinho pra ele ficar. Porque a carreira dele foi ladeira abaixo, depois que ele se separou da Tashi e perdeu a amizade com o Art. E os conflitos entre esses três começam no presente. Principalmente porque o Patrick quer que a Tashi treine ele pra ele realmente conseguir ganhar a competição, porque ele precisa de dinheiro, enfim. A Tashi fica meio puta com ele, tipo, eu não vou te treinar, meu filho, sai daqui. Mas depois ela sai naquela cena do hotel, lá naquela tempestade que tava rolando do nada. E ela chega ali e fala pra ele que ela quer que ele deixe o Art ganhar, porque assim o Art ficaria confiante e conseguiria voltar ali a jogar novamente. Coisa que ela queria, porque ela queria manipular o Art mesmo, ele falando várias vezes que ele não queria mais jogar, ele queria se aposentar. E esses dois acabam se pegando, o Patrick e a Tashi. Eu fiquei, caramba, moça, você é foda, hein? Eu tava do seu lado, mas você queria dar pra ele, Patrick, e você realmente deu.
E aqui no final do filme, né, a gente volta pro Challengers, né, depois desse momento que ela dá pro Patrick, e ele joga a bola da maneira com que o Art joga, pra representar o que eles tinham conversado lá no passado, quando o Art perguntou pro Patrick se ele tinha meio que ficado, né, transado com a Tashi. E quando isso acontece, isso destabiliza o Art na hora. Tipo, ele fica puto da vida. E o sorrisinho do Patrick nesse momento, gente, eu me arrepiei. Porque eu fiquei assim, seu cara de pau, a cara nem treme, mano. Tudo bem que a Tashi fez merda e ela olhando pra situação, vendo, tipo, o que tá rolando entre esses dois. Mas era o código, né, dos dois ali pra falar sobre isso. Então acabou que esse momento foi muito decisivo pra relação deles e também pro jogo. Mas o ponto é que eles acabaram jogando um pouquinho ali e um se conectou com o outro nesse momento. A raiva que um sentiu pelo outro de maneiras diferentes acabou conectando eles. A competição entre eles era algo que fazia falta na vida de cada um. A amizade deles também era algo que fazia falta na vida de cada um. Então, quando a gente chega nesse ponto final do filme, a gente entende que todo o filme nunca foi sobre a Tashi estar no meio deles. Foi sempre sobre a amizade deles ser o que movia eles. Eles estarem ali um pro outro, sobre eles terem os códigos deles, sobre eles gostarem de estar um com o outro. Tanto que a gente tem as cenas com química entre os dois durante o filme, só representando que os dois realmente são a cola que une um ao outro. Então esse momento final foi uma representação de que a amizade deles é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Mesmo que o Patrick tenha ficado com a Tashi e isso tenha deixado o Art puto, eles ainda assim precisavam desse momento, eles precisavam dessa briga, porque tudo ficou mal resolvido no passado, e isso acabou impactando muito na vida deles no presente, acabou impactando muito no jogo deles, porque jogar é uma coisa que os dois faziam juntos, e sem o outro, eles acabavam meio que não funcionando tão bem. E o filme acaba daquela maneira meio grossa, sabe? Tipo assim, daquela maneira que não entrega o que aconteceria depois, mas que deixa claro o que aconteceu naquele momento, que foi aquele momento que a gente viu que o Art ia cair e provavelmente poderia se lesionar, mas o Patrick foi lá e ajudou ele, mostrando que ele tava ali pra realmente ser o consolo que ele precisava, né? O Art precisava. Então um tava ali pro outro. Então é muito um filme mais sobre amizade do que em si um filme sobre romance, sobre o triângulo amoroso dos três. Era um filme onde a broderagem sempre falou mais alto e nem todos perceberam isso. Então foi muito legal esse final. Gostei do final, eu gostei que abriu lacunas pra interpretação, então provavelmente pode ser que tenha... Então provavelmente outras pessoas podem ter visto esse final da maneira diferente do que eu vi, interpretado de uma maneira diferente. E tá tudo bem, até quero que vocês coloquem nos comentários. Mas eu gostei da forma com que o filme se finalizou, com o abraço dos dois, sabe? Mostrando que a amizade deles meio que parou ali ao longo dos anos, mas voltou naquele ponto, mesmo que um tenha comido a mulher do outro. Então é uma amizade complicada, mas a gente dá uma relevada, né? É isso, gente. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam de Rivais. Eu gostei bastante. Se assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma raquete nos comentários. Quero até que vocês deixem o like se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal para próximos conteúdos. Eu fico por aqui. Grande beijo e tchau.